Bom dia, pessoal! Bom dia! Felicidade na estrada, na área. E hoje a gente vai descobrir mais pontos turísticos aqui de Lisboa com vocês que não podem ficar de fora do seu roteiro. Então, bora lá! E finalmente chegamos aqui à famosa Torre de Belém, que bem na nossa vez está em reforma, mas não tem problema. A gente veio, ela está em reforma aí desde abril desse ano, de 2025, e deve ficar até ainda 2026. Mas bom, não é sobre isso que a gente veio falar. Eu vim falar que a Torre de Belém, gente, ela é um dos monumentos mais famosos aqui de Lisboa. Ela foi construída no século XVI. Era para ser um forte, mas funcionou também como farol e até mesmo prisão. E uma curiosidade interessante, pessoal, é que a princípio a Torre de Belém foi construída numa ilha isolada da margem. Só que ao longo do tempo, com a mudança do curso do rio e o assoreamento aqui da borda, ela acabou se juntando aqui à margem do Rio Tejo. Saindo ali da Torre de Belém, nós chegamos aqui no hidroavião Santa Cruz. Isso aqui foi um feito histórico de Portugal. Esse hidroavião aqui foi responsável por fazer a primeira viagem atravessando o Atlântico Sul, uma viagem de mais de 8.000 quilômetros. Em 1922, dois aviadores, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, realizaram esse feito. Eles precisaram de 3 aviões. O Santa Cruz foi apenas o terceiro. Eles começaram a viagem com Lusitânia, que afundou lá próximo de Fernando de Noronha. Depois eles pegaram Pátria, que também teve problemas mecânicos, e terminaram a viagem no Rio de Janeiro com o Santa Cruz. É a réplica do hidroavião que está aqui hoje. Coisas interessantes também é que na época eles não tinham GPS, não tinham radar, então eles desenvolveram, né, um sextante com horizonte artificial para poder fazer a navegação astronômica deles. E estar aqui próximo da Torre de Belém não é à toa, é para retratar que Portugal foi pioneiro não só nas grandes navegações, como também nos céus. Esse é o preço dos combustíveis aqui em julho de 2025, Portugal. Não sei se está dando para ver, mas tá 1,73 ali o primeiro, 1,80 o segundo e 1,86 o terceiro. Aqui eles chamam de gasóleo o diesel. A gasolina simples e o diesel ultimate. E agora, saindo lá da Torre de Belém, a gente chega no outro monumento aqui, que é o Padrão do Descobrimento. Esse monumento homenageia os principais personagens da Era dos Descobrimentos, como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, entre outros. E você pode ver na escultura que todos eles são liderados por Dom Henrique, bem ali na proa da caravela. Bom, ela tem 52 metros de altura e simboliza o espírito aventureiro e expansionista de Portugal, ali entre os séculos XV e XVI. E ao redor aqui, né, no chão, a gente tem uma imensa rosa dos ventos em mármore. Ela foi presente da África do Sul e representa as grandes rotas de navegação. Gente, a gente acabou de sair do Padrão dos Descobrimentos e viemos aqui para o Mosteiro dos Jerônimos. A nossa intenção era entrar de graça, porque segundo o chat GPT, ele falou que a partir das 15 a gente entrava de graça. Eu acabei de descobrir que nem é isso. Domingo até às 14 é de graça só para residente. Se você quiser entrar, você paga 10 euros aí para você entrar. Não esquece, segunda-feira tá fechado. Mas já que a gente tá aqui, vamos falar um pouquinho da história do mosteiro. Bom, o mosteiro ele foi criado em 1501 por Dom Manuel I como forma de agradecimento a Vasco da Gama às expedições à Índia. Inclusive, ele foi feito aí com o lucro dessas expedições em cima das especiarias, que no caso era cravo e pimenta. Muito interessante, né? Sem falar que Luís de Camões e Vasco da Gama estão sepultados aqui no mosteiro. E outra coisa interessante também é que Vasco da Gama rezou aqui antes de iniciar as navegações para as Índias. E também o mosteiro inteiro resistiu praticamente intacto ao terremoto de 1755.
Do ladinho aqui do Mosteiro dos Jerônimos, a gente tem um jardim botânico. De outubro a março, ele está aberto de 10 da manhã às 5 da tarde e de abril a setembro, de 9 às 8. E a entrada é 5 euros. Legal que tem 2 cães aqui e tem a placa do lado, cães. Autor desconhecido. Esculturas em pedra destinadas a dar boas-vindas ao visitante e aguardar o espaço. Boas-vindas. Cachorro puto. Puto pra caramba. Boas-vindas é essa, jovem. Mas o parque é bonito. Gente, andando mais um pouquinho ali dos mosteiros, aqui na Rua de Belém, 98, a gente tem a Pastéis de Belém. Bom, lá em 1820, depois da Revolução Liberal, muitos mosteiros foram fechados, inclusive o Mosteiro de Jerônimo. E aí o que eles fizeram? Para sobreviver, eles começaram a vender doces. E aí, em 1837, eles vendem a receita original para cá, ó, para Pastéis de Belém, que inclusive é a única no mundo que pode usar esse nome. Todos os outros só podem chamar de pastel de nata. E a pastelaria vende aproximadamente 20 mil pastéis de Belém por dia. E a receita é conhecida por ser guardada às 7 chaves. Sempre 3 mestres pasteleiros vivos sabem a receita a cada vez, para a receita continuar sempre guardada e misteriosa. E uma dica é, se você for comprar, pega a fila para levar, que geralmente costuma ser menor. Vamos pedir agora os nossos pastéis aqui. Almoçamos aqui e agora a gente vai comer os famosos pastéisinhos de Belém. Vamos lá? Legal que veio com uma canelinha aqui, ó. E com açúcar também, mas açúcar eu não vou botar não. Olha que bonito. Nossa, Vou botar aqui. diz que a massa desse aqui é bem crocante. Bem bonito. É diferente, né? É bem mais dourado, mais crocante. E é pesadinho também. Muito bonito. Vamos provar. Não queria botar canela no teu não. Não, provar um com assim. E aí, achou diferentão? Muito bom. Tá quentinho ainda, tá morno. Bem crocante, ó. Soltou os pedaços. Gostei sim. Super aprovado, muito bom. Prova com canela. Viemos lá do almoço e estamos passando aqui agora na Praça Afonso de Albuquerque, que foi outra figura importante da época de descobrimento. Legal também que bem atrás da praça fica o Museu da Presidência da República. Um museu rosado, assim como a Casa Rosada, lá em Buenos Aires. E agora a gente está indo em direção ao ponto das bicicletas lá para tentar alugar uma e passar lá para o outro lado da cidade. Vamos ver se a gente consegue. Gente, deu tudo certo lá com o passeio de bike, a gente chegou onde a gente queria. Estamos aqui do ladinho da Praça do Rocio, na igreja de São Domingos. E ela foi feita em 1241. E o mais curioso é que ela sofreu vários incêndios, um sendo em 1383 e o outro muitos anos depois, em 1959. Mas a parte mais interessante é que, em 83, eles restauraram a igreja toda. Já lá em 59, eles optaram por não restaurar ela totalmente. Então, eles mantiveram várias partes que foram queimadas lá dentro da igreja. Isso tudo para poder mostrar como ela sobreviveu a um acontecimento aí tão trágico. Gente, a gente andou só mais um pouquinho ali da igreja e a gente chega aqui na Casa do Alantejano, uma joia escondida bem no centro de Lisboa. Sou flash! E a gente andou só mais um pouquinho e chegamos aqui na Estação do Rocio, uma estação de trem inaugurada em 1890 que exala beleza e arquitetura.
Esse foi mais um vídeo de lugares conhecidos e desconhecidos aqui de Lisboa. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado com a gente. E se vocês querem mais lugares como esse, é só voltar aqui na nossa playlist e ver o nosso primeiro vídeo. Já se você quer um rolê mais fora de rota, mais diferentão, também você vai achar aqui no nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.